Salve, empreendedores! Bom, acho que eu já falei várias vezes sobre isso, mas a gente está hoje num evento de empregabilidade da Universidade de Guarulhos, a UNG. Aqui a gente está batendo papo com as pessoas que estão expondo e algumas figuras-chave dentro da faculdade que fazem com que a gente tenha o conhecimento, entendimento sobre o que é empregabilidade, sobre quais são as skills necessárias para você chegar no seu primeiro emprego. E agora, não se acanhe se eu ficar meio tenso, porque eu estou conversando com a psicóloga, e quando eu estou sentadinho assim, conversando com o psicólogo, eu já fico um pouco tenso. Ela já falou para mim 3 vezes, fale-me mais sobre. Eu estou um pouco tenso. Mas Ana Paula, psicóloga da universidade, leciona, ela disse que ela é uma recém-docente, mas pelo visto, pelo que ela falou aqui, ela já falou algumas coisas incríveis, eu já sei que manjado o que ela vai falar, ela manja demais. E nada como falar sobre psicologia e comportamental com pessoas que estão em busca de emprego. Então, muito obrigado por vir. Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui, participar dessa entrevista. Muito prazer, meu nome é Ana Paula, sou psicóloga e docente aqui na Universidade de Guarulhos. Você me falou sobre algumas coisas que me chamaram muita atenção e eu anotei, mesmo você dizendo que eu não precisava, mas uma coisa que me chamou muita atenção assim. Psicologia positiva. Você falou que isso tem questão ligada com potencialidades e tudo mais, mas eu quero falar disso depois. Eu quero entender o que é psicologia positiva. Me explica, por favor. A psicologia positiva, ela é uma ciência que ela foca, diferentemente das demais, que elas avaliam apenas aquilo que está disfuncional, ela vem focar na potencialidade, naquilo que tem de aspecto saudável do ser humano. E isso, dentro do empreendedorismo, é muito interessante, porque essas potencialidades, elas são ferramentas para o autoconhecimento e para empreender. Entendi. Então a gente está falando... se a gente for traçar um paralelo disso com a saúde, com a medicina, eu estou falando que a psicologia normal, ela cura uma doença, a psicologia positiva, ela vê o que tem de bom em você e explora. É isso? Meio que cura a doença e faz uma manutenção do que tem de melhor. Podemos falar que são focos, são perspectivas diferentes. Tá. Enquanto as tradicionais, elas focam na disfuncionalidade, mas também trabalham com a questão do tratamento e intervenção, a psicologia positiva, ela vai te enxergar pelo aspecto daquilo que é saudável. Entendi. Ela trabalha exclusivamente com a sanidade. Então, as potencialidades que o indivíduo tem, que podem ser utilizadas para o seu desenvolvimento pessoal. Perfeito. Isso eu acho que tem total conexão com empregabilidade, visto que as empresas estão buscando dentro de candidatos potencialidades, de fato, certo? Sim. Então, quando a gente fala sobre, sei lá, vou chegar aqui, vamos dizer que uma psicóloga é especializada em psicologia positiva, ela é contratada por RH de uma empresa. O que ela vai fazer na sua abordagem com o candidato é entender dele quais são os pontos fortes dele, é isso? Muito mais do que apenas a contratação e olhar aquele candidato. Ela vai fazer intervenções dentro da empresa para investir na saúde da empresa. Legal. Mas aí quando a gente fala de indivíduos que têm potencialidades diferentes, lugares diferentes, capacidades diferentes intelectuais, sei lá, todo mundo é bom, um é bom em vendas, outro é bom em contabilidade, um é inteligente para matemática, enfim. Ações desse tipo, com inteligência positiva, elas são diferentes para cada setor? Ou existem ações que podem ser conduzidas para a empresa inteira? Me explica um pouco, que isso ficou muito interessante para mim, eu adorei. Vamos lá, então. Dentro da psicologia positiva, no viés organizacional, as empresas vão focar nessas potencialidades individuais e isso dá um parâmetro para eu criar uma equipe. Legal, entende? Ótimo. Então, assim, eu vou criar uma equipe, vou investir nesta equipe a partir da potencialidade de cada um, daquilo do que cada um tem de especial e habilidades já para o todo, para o conjunto, para que ele possa contribuir no conjunto e, consequentemente, a empresa também fluir. Legal. Melhor. Mas isso é um aspecto... Isso é o que dentro da psicologia? É uma especialização? É um aspecto? O que é? Me explica. É um ramo da psicologia.
É um ramo científico dentro então, da por psicologia. exemplo, a psicologia tem a psicologia... Gente, vou pedir desculpas, eu sou ignorante para psicologia, então eu tô aprendendo junto com vocês. Espero que eu contribua com vocês para vocês aprenderem também. Então, assim, gente, vai ter um ponto de corte aqui, porque a gente teve que ter um pequeno debate sobre psicologia, mas isso que ela falou foi incrível. E é importante que a gente coloque uma questão na mesa que, assim, empreender não é só abrir uma empresa. Exato. Você pode fazer um empreendimento interno dentro da empresa que você trabalha, você pode pensar num novo projeto, desenvolver um novo ramo da sua empresa e assumir uma posição de liderança dentro daquele novo projeto. Então, investir no seu comportamental, na psicologia positiva, como ela disse, estabelecendo suas potencialidades como um ponto forte da sua carreira de trabalho, é um lugar que é uma posição que você adapta de forma pessoal que pode te levar a lugares diferentes. É importante que você tenha isso registrado. E aí, continua me falando sobre potencialidades. Me fala assim, vamos lá. Então, você como psicóloga e a especialização da psicologia positiva trouxe essa pessoa para dentro de uma estrutura de autoconhecimento, certo? Exato. E aonde que quais são os pontos em que essa pessoa pode ter um caminho de melhoria, de avanço, principalmente no comportamental, que de todas as discussões que eu estou tendo é a parte mais complexa da contratação? Me fala. É verdade. Vamos lá. Dentro desse aspecto, o autoconhecimento, ele vai vir com a inteligência emocional. Eu acho que esse é um ponto-chave. Legal. Como eu faço a gestão das minhas emoções, mediante a qualquer contexto, inclusive, né? Porque como você muito bem trouxe, às vezes empreender, as pessoas entendem que eu vou abrir um negócio. Uhum. Ok, mas quem vai abrir este negócio, né? Como está o fator humano que fará esta abertura? Uhum. Quais são os propósitos, os valores, né? A missão. Então, missão, visão e valores não é algo exclusivo de uma instituição, mas de nós enquanto, né, individuais. Sim. Porque isso vai nortear o nosso empreendedorismo. Perfeito. Né? E empreender não é somente em algo, mas em alguém. E este alguém primeiro somos nós. Então, assim, eu tendo as minhas potencialidades, eu consigo usar elas como ferramentas. E ferramentas constroem. E isso é um grande diferencial. Então, para ser um empreendedor, eu preciso ter resiliência. Porque nem sempre as coisas darão certo de primeira. Eu diria que nunca. Eu diria que nunca. Gente, nunca. Esse negócio aí é ilusão. Inclusive, a gente faz um bate-papo aqui na TV Black Sampa, toda quinta-feira às 16 horas com empreendedores. E uma das coisas que eu falo muito sobre o nosso bate-papo com empreendedores nós entrevistamos empreendedores de verdade. Porque uma coisa é entrevistar um empreendedor de verdade, que está na luta de verdade. Será que, eu vou perder um cliente, esse mês vai ficar pesado para pagar o aluguel? Isso é um empreendedorismo real. É diferente de você trazer um mega empreendedor das redes sociais, um cara milionário, bilionário, porque para esse cara não vive os mesmos desafios que eu vivo, entende? Então, se vocês quiserem mais conteúdo sobre empreendedorismo, lá tem uns papos bem legais. E voltando ao assunto, eu entendi perfeitamente, você, trouxe um ponto que eu não conhecia, que foi de muito valor para mim e para quem vai assistir. E assim, como a gente está numa feira de empregabilidade, eu quero que você dê para as pessoas que estão assistindo a gente, quais são os principais pontos hoje que uma pessoa na casa dela que está procurando um emprego e não está conseguindo, deveria ou analisar em si mesmo, ou procurar a ajuda de um profissional para sair daquela zona, daquele ponto que ele está. Tá. Bom, quando nós falamos de autoconhecimento, geralmente ele vem nesse sentido de até onde eu consigo fazer e o que eu faço bem. Porque essa descoberta, ela já é o pontapé inicial. Então, assim, porque nós sabemos que o empreendedorismo, ele tem duas motivações, né? Tem uma motivação por necessidade e outra realmente pela atenção de quem quer investir em algo. Pandemia. Quantos empreendedores novos surgiram mediante esta necessidade? De fato. Muitos. Então, as pessoas ali, elas precisavam parar e pensar. Não consigo fazer, mas não consigo estar no mercado de trabalho, mas o que eu consigo fazer bem? Nós estamos falando de potencialidades. Muitas foram para o empreendedorismo, então,
no alimentício, nós tivemos muitos, né? E pessoas que se descobriram, inclusive, largaram os trabalhos, né, formais e foram, de fato, investir na habilidade que conseguiram desenvolver e no talento, né? Porque precisa desse investimento. Mas para eu saber, de fato, primeiro, como eu posso, em que eu posso ser bom, eu preciso fazer essa autorreflexão. É uma autorreflexão difícil. Sim. A gente fala muito sobre, hoje em dia, eu acho que vem se falando muito sobre múltiplas inteligências, né? Inteligência musical, inteligência técnico-científica, bom, enfim. Então, assim, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro ponto que me chama atenção? Pô, acho que esse é meu caminho. Como psicóloga, tá? Eu sei que isso é uma pergunta muito abrangente e difícil de responder. Mas como psicóloga, qual seria a primeira pergunta que você faria para uma pessoa para tentar encontrar o caminho de talento dela? Só para essa pessoa auto-refletir. Qual é o propósito dela? Muito bom, essa é a pergunta. Né? O que ela tem de propósito? Porque nós precisamos ter um propósito e esse propósito nos traz um sentido. E isso nos traz motivação. E quando nós estamos motivados, nós temos engajamento. E, consequentemente, realizações. Perfeito. Eu acho que... E aí eu vou dar um conselho pessoal, tá? Sobre o que ela tá falando, que é muito bom. Um cara de 40 anos que é empreendedor desde os 20. É importante que você seja sincero nessa resposta. Com você mesmo. Então, assim, cara, se o seu propósito é dinheiro, de repente é dinheiro mesmo. Não adianta você manipular as informações. Mas, de repente, não. De repente, esse dinheiro que você tem na cabeça, que é o seu propósito, ele não é o dinheiro. Ele é um conforto para sua família, uma educação melhor para o seu filho. Então, seja honesto na resposta, porque esse é o primeiro passo, juntando o que ela disse com a minha vivência, para você encontrar a sua aptidão verdadeira e levar isso para o seu caminho. Legal. E só fazendo um complemento sobre essa questão do propósito, ele é muito além. Porque, vou pegar até o teu exemplo, né? O meu propósito é ganhar dinheiro, mas como que eu vou fazer isso também de uma forma que faça sentido para mim? É os valores que você falou. Entende? Perfeito. Então, assim, o empreendedor, o intraempreendedor, que seja que ele queira fazer algo dentro da própria empresa, né? Ele precisa ter paixão pelo que ele faz. E isso é importante. E acho que é o principal desafio que a gente tem hoje. A gente corre tanto Os adoecimentos no mercado de trabalho têm sido os ambientes. Perfeito. Não, é perfeito o que você está falando. De verdade mesmo. Não tô puxando o saco, não. É perfeito. Só que acho que as pessoas... Hoje o Brasil é um país de pessoas que tem tantos desafios à frente. Sim. Que a gente acaba correndo tanto atrás do próprio rabo, entre aspas, espero que vocês entendam lá a expressão. A gente acaba correndo tanto atrás do próprio rabo em busca de gerenciar o básico, que a gente acaba não tendo tempo para refletir sobre esses aspectos. Mas eu acho que quanto mais você conseguir parar e refletir sobre esses aspectos, inclusive se conseguir uma ajuda profissional, um profissional incrível como ela, que está trazendo esses pontos para nós, cara, antes você vai achar sua verdadeira aptidão e vai chegar no seu lugar. Só vou complementar isso com outro papo que a gente teve aqui com a Silvana, que é uma sócia de um conglomerado de empresas que tem a parte de contabilidade como estrutura. Ela falou que teve um senhor chamado Maurício, eu lembro que é o nome do meu pai, nunca vou esquecer, que com 35 anos ele resolveu fazer um estágio em contabilidade porque era o sonho da vida dele. Olha que loucura. E ela falou, hoje ele é um coordenador de um grupo de empresas, de um conglomerado. Então o que eu fico pensando assim, quanto tempo esse Maurício patinou até encontrar a verdadeira aptidão dele? Então, nossa, eu fiquei muito feliz de ter esse papo. E eu tô falando mais do que o convidado hoje, porque isso me tocou tão fundo que eu tô bem impressionado, muito legal. E nós temos um outro aspecto também, né? Quando eu falo para você dessas potencialidades, paciência também é uma delas, porque às vezes nós nos auto-sabotamos no aspecto de eu tenho esse sonho, mas ele agora não é possível realizar, tá? Então eu coloco ele na gaveta. Uhum. Mas o sonho ele não é para ser arquivado, ele é para ser planejado. Então, enquanto eu não faço o que eu quero, como eu estou me preparando para conseguir chegar lá, né? Então, às vezes, antes de ser psicóloga, eu tinha um outro trabalho, né? Mas a psicologia sempre foi o meu propósito. Legal. Então, né, eu tive que ter essa resiliência, esse autoconhecimento, utilizar as ferramentas que eu tinha ao meu favor para construir o meu perfil profissional. E dentro de uma feira dessa, é importante essa troca.
que os alunos vêm fazer, porque esses empreendedores locais, eles trazem muito mais do que vendas, eles trazem histórias, e essas histórias motivam. E essa motivação é o nosso combustível aí para alcançarmos nossos sonhos. Construção que um empreendedor viveu ao longo da vida, e como a gente falou, nada acontece do dia para a noite, tudo acertou, errou, acertou, errou, acertou, errou. Exato. Então, uma parte do processo do empreendedorismo que chama montanha-russa, inclusive, que conseguiu, foi. Até você sair disso demora muito. É a vida, a gente segue como um eletrocardiograma, né? Maravilhoso. Enquanto está neste movimento, temos vida. Enquanto temos vida, precisamos ter o nosso propósito. Nossa, e o nosso propósito, ele precisa fazer sentido apenas para nós. Isso é incrível, adorei conversar, ela é incrível, foi ótimo. Nossa, obrigado, de verdade. Imagina, você valorizou muito, eu acho que eu falei mais do que você, peço desculpas por isso, mas é que realmente, não tô sacaneando. Esse assunto me tocou como ser humano, assim, eu achei muito legal. Por isso que eu falei no início, fale-me mais sobre isso aí, ó. O que você queria falar? Verdade. Eu quero que ela vá lá no Papo Absoluto pra gente ter mais tempo pra conversar sobre isso. E aí eu vou marcar e depois o Thiagão faz as publicidades lá pra vocês saberem quando ela vai. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Obrigada, pessoas. Até mais, galera. Tchau, tchau.